Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Autonomous Database, uma dúvida muito comum que chegou aqui para a gente essa semana. Se é possível ter um Autonomous Database on-premises, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai poder explicar um pouco sobre isso, já que é um tema que a gente está falando durante essa semana. Essa semana a gente está fazendo uma Masterclass de Autonomous Database. Se você não está participando, cara, muito importante que você participe. Está sendo um evento gratuito, um evento aí já tem mais de 3 horas de duração, onde a gente está mostrando aí cenários reais na prática, do zero, desde como que você cria o seu primeiro Autonomous Database, até você poder realmente fazer estratégias de migração e para frente de grandes projetos de Autonomous Database. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, dá um like, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no nosso canal da DBLCM, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, entender o que é o Autonomous Database. O Autonomous Database é o estado da arte aí quando se fala de banco de dados, onde a Oracle reuniu, de fato, a última versão, na verdade a versão ali, a Long Term Release, né, o Oracle 19c, e algumas regiões também já está disponível na 21c, tá? Mas a última versão com as novas features ali de banco de dados, mas a infraestrutura e o hardware de Exadata, então é algo que possibilita você ter features exclusivas, uma performance exclusiva. Além disso, os elementos de cloud de automação, tá? Então a Oracle reuniu o que ela tem de melhor aí nos últimos anos. Lembrando, pessoal, a Oracle há muitos anos ela já vem trabalhando em cada vez mais ter um banco de dados onde ele esteja mais automatizado. Então, desde as versões 9, a gente já consegue ver vários advisors, várias features novas que vão automatizando ali gerenciamento de usuários, de memória e gerenciamento de forma geral ali do banco de dados, para poder fazer com que esse gerenciamento seja cada vez mais eficiente. Isso é muito bom, como a gente tem falado aí durante os últimos vídeos, né? Para quem trabalha com banco de dados, porque, cara, quando você tem um banco de dados que essas atividades podem ser automatizadas, você consegue se dedicar a atividades mais nobres. Tá? Então, de verdade, hoje o DBA é muito mais estratégico e menos operacional, menos ficar ali enxugando gelo, menos ficar ali fazendo atividades ali, cara, que normalmente eram feitos por júniors. Para quem já é um DBA sênior há muitos anos, cara, o Autonomous Database é uma excelente opção, porque um sênior já tem aquela visão um pouco mais de arquitetura, aquela visão um pouco mais de projetos, tá? E eu tenho uma tive característica muito grande, né? No início eu comecei como DBA ali, administrando alguns clientes, e depois, cara, eu curtia realmente atender projetos. Então, de fato, foi o que eu fiz a maior parte aí dentro da minha carreira trabalhando com banco de dados. Hoje a gente atende projetos pela DBLCM, mas de fato eu considero que o nível sênior ele é um cara muito mais voltado para projeto, um cara muito mais estratégico, muito mais tech leader. E com o Autonomous Database você tem uma certificação, e com essa certificação você pode muitas vezes posicionar um Autonomous Database. Você pode muitas vezes mostrar os benefícios, você pode mostrar o quanto que o Autonomous Database ele pode ser interessante e ter benefícios para os projetos, tá? Então, o Autonomous Database é o estado da arte quando se fala em banco de dados Oracle, tá? E aí, vamos para alguns conceitos importantes, né? O que é o on-premises e cloud? Né? On-premises, quando a gente fala de um ambiente on-premises em si, né? Na definição, a gente tem, de fato, onde você tem um software local, né? Então, o que faz você realmente ter um ambiente on-premise é você, de fato, ter um ambiente local onde você consegue, de fato, ter o seu próprio servidor, a sua própria, seu próprio storage, tá? Então, quando você fala de ambientes on-premises, tá? A gente está falando de realmente ambientes ali onde você tem a sua própria infraestrutura, tá? Então, você tem o seu próprio storage, você tem os próprios servidores, você mesmo faz as integrações, né, das informações, toda a infraestrutura é implementada no espaço físico da companhia, tá? Então, quando você tem um ambiente on-premises, você tem, de fato, uma estrutura de data center interna. Quando você fala de cloud, tá? É um modelo que hoje está muito em alta, né? O sistema de computação, cloud computing, né, computação em nuvem, que é de fato onde você não necessita de um espaço físico para alocar os equipamentos para armazenar os dados. Então ele oferece algo nos grandes players, né? Assim como a Oracle, a Microsoft, a Google,
a Amazon, que é a grande líder desse mercado de cloud. Então, de fato, você tem ali os dados sendo acessados remotamente e você vai pagar pela utilização que você tem. Então, muitas vezes, dentro de um ambiente on-premises, né, onde você tem toda a infraestrutura, muitas vezes você tem que ter alguns servidores, né, onde você vai suportar os picos, por exemplo, né, onde você vai conseguir suportar ali, ter, muitas vezes, picos de processamento, picos de utilização, e no ambiente de cloud você consegue pagar apenas por aquilo que você está utilizando. Então, são um dos benefícios, além de alguns outros recursos de automação, de flexibilidade, de custo, né? Que é algo importante. Então, cloud, de fato, é uma tendência. E o Autonomous Database, ele surgiu utilizando cloud, a Oracle Cloud. Então, você não consegue ter um Autonomous Database, esses elementos de infraestrutura de Exadata e tal, dentro de outras nuvens. Então, você vai ter o Autonomous Database dentro da nuvem da Oracle. Tá? Esse já é um grande diferencial que outros players de cloud não vão ter. Tá? Então, a Oracle surgiu com esse conceito, tá, alguns anos atrás, onde você pode, de fato, provisionar um banco de dados autônomo. O legal é que ela tem essa iniciativa aí de você poder criar um Autonomous Database de forma gratuita. Então, é algo bem interessante que a Oracle tem posicionado já há alguns anos para você poder testar, para você ver como que funciona e tudo mais. Tá? E aí, como eu falei, né, a base do Autonomous Database é a infraestrutura de Exadata. Nós temos alguns tipos de Exadata. Você só vai conseguir ter um Autonomous Database se você tiver um Exadata. E hoje nós temos 3 tipos de Exadata, que é o Exadata Cloud Service, que é o ExaCS, tá? Onde você tem um Exadata dentro da nuvem da Oracle, dentro dos data centers da Oracle, e você pode alocar um espaço lá, inclusive um Autonomous Database. Outra possibilidade é o ExaCC, que é o Exadata Cloud at Customer. E aí, nesse caso, você tem uma nuvem privada, onde você consegue ter o Exadata dentro do seu data center, mas conectado com esses recursos de cloud. Então, você vai ter, mesmo dentro do seu espaço físico, né, você tem um conceito de nuvem privada, onde ele vai ter alguns elementos de cloud. E você tem o Exadata On-Premises, onde você não tem a utilização de cloud. Né? Então, você gerencia ele de forma muito manual, você tem um controle maior ali sobre o que você pode fazer, tá? Então, ele é mais flexível ali sobre a questão de gerenciamento. Todas as camadas são administradas pela empresa que adquiriu o Exadata On-Premises, tá? Mas você não tem os requisitos de cloud. E quando que a gente tem o Autonomous Database, né? A gente consegue ter o Autonomous Database quando a gente está utilizando o Exadata na nuvem da Oracle ou o Exadata Cloud at Customer, tá? Que é o ExaCC, tá? Então você não consegue ter um Autonomous Database por conta desses requisitos de cloud, né? Porque no on-premises você não vai ter, de fato, os elementos de cloud. Então, hoje é possível você, de fato, utilizar o Autonomous Database dentro da nuvem da Oracle ou utilizando o ExaCC, onde você consegue provisionar um Autonomous Database que, cara, é algo bem interessante, é algo que vale a pena olhar com atenção, vale a pena, de fato, a gente poder utilizar o estado da arte, o que a Oracle fez de melhor nos últimos anos aí, e reuniu tudo isso dentro de um produto, cara, que realmente tem features, performance, disponibilidade e recursos que realmente em outros ambientes, né, ambientes on-premises ou em outras clouds, você não conseguiria ter. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês um pouco sobre esse conceito aí, se é possível ter Autonomous Database on-premises ou não. Realmente vale a pena essa explicação para poder entender de fato como que a coisa funciona. Se você não está participando ainda dessa Masterclass essa semana, aqui na descrição desse vídeo, eu coloquei o link para você poder se cadastrar. Lá você vai ver como que você pode criar um Autonomous Database na prática. Aqui eu estou só falando, né? Lá a gente está mostrando de fato projetos reais sobre Autonomous Database. Lembrando que essa experiência aqui também, pessoal, vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui para poder te ajudar cada vez mais a levar sua carreira para o próximo nível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!